Hoje, dia 29 de junho de 2025, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da Igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental, na figura de Pedro, quanto na sua dimensão missionária, carismática, continuadora da missão dos apóstolos de levar a palavra de Deus aos confins da terra, na figura de Paulo. Essa solenidade não visa apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da Igreja, mas o próprio Cristo que os escolheu e confiou-lhes tão árdua missão, que há de serem as bases da Igreja que nasceu e se sustenta sob estas duas colunas, estrutural e missionária. Para entender a missão da Igreja, é preciso entender a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos e seus discípulos. O Evangelho de hoje nos conduz a este entendimento quando nos faz um questionamento fundamental, básico, medular do cristianismo: quem é Jesus? Quem não souber responder a essa pergunta não será seu discípulo, não entenderá a Igreja nem a sua missão. Por essa razão, o Evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende nosso compromisso com Cristo e com a sua Igreja. Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro do poder político e religioso de então, para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a missão que tinham como discípulos. Porque Jesus os levou até aquela região, ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? O fato de Jesus os levar a essa região tem caráter pedagógico e catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. Basta pegarmos um texto e colocá-lo bem próximo dos olhos. Não vamos enxergar praticamente nada, a não ser um emaranhado de palavras que se misturam e confundem nosso entendimento. Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e sua missão naquilo que eles representavam. Jesus os leva a Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto é que ele faz a pergunta crucial do discipulado. Antes, porém, Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele, e o que ouve não o deixa satisfeito. Embora fosse confundido com pessoas importantes, como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, não houve quem dissesse que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Isso prova que Jerusalém não esclarecia sobre sua verdadeira identidade e missão. Os discípulos, porém, tinham obrigação de saber quem ele era, pois estavam todos os dias com ele, viam e participavam de muitas das suas ações. Por essa razão, Jesus pergunta em seguida para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho de Deus.
Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão: há de ser a base da igreja. Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo fiel aos seus princípios à sua base. Ele seria o alicerce dela. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão. Tu és Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita, dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra. Isso é feito através dos sacramentos e das ações missionárias, do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Por isso, é uma missão desafiadora. Quem a assumir verdadeiramente passará pelas perseguições de Jesus, porque os poderes do inferno estão aí, sempre prontos para atacar as obras de Deus e os que representarem ameaça para eles. Porém, o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nessa rocha inabalável. É o que vemos na igreja hoje. São muitas as perseguições, calúnias, difamações e até mortes, mas a igreja vem atravessando incólume os séculos e se perpetuando na história de modo inabalável. Conforme Jesus disse a Pedro, semelhante ao Mestre, seus apóstolos e discípulos foram e são perseguidos e mortos, mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras que empreenderam e deixaram. A primeira leitura narra que Pedro foi preso e, na prisão, recebeu a solidariedade da comunidade que rezava continuamente por ele. Além disso, tinha a presença de Deus que o protegeu e o libertou. Quando o anjo adentra a cela onde Pedro estava, solta-o das amarras e pede que calce as sandálias, símbolo da missão. Coloque o cinto, símbolo do serviço, e o manto, símbolo da dignidade, e depois então o siga. Pedro segue o anjo para fora da prisão, no sentido de seguir Jesus ressuscitado para a liberdade e a vida, vencedor das amarras da morte. Já livre, tem consciência de que Deus libertou-o do poder de Herodes. Deus continua a libertar dos poderes de Herodes de todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente sua missão. Algo semelhante ocorreu com Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele quem espalhou a palavra de Deus por várias partes através de suas viagens, cartas e outras ações. Empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus. Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas. No texto de hoje, a segunda carta a Timóteo, ele escreve da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testemunho que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom se, ao chegarmos ao final da nossa missão neste mundo, pudermos ter essa mesma sensação de missão cumprida, de ter feito algo pela nossa igreja, pelos nossos semelhantes, enfim, para Cristo. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila do dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Que a liturgia deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça no nosso compromisso de cristão, no nosso compromisso missionário. Que possamos responder corretamente quem é Jesus, não apenas com palavras, mas sobretudo com nossos atos. Vamos dizer quem ele é verdadeiramente se nossas ações refletirem o que ele ensinou e viveu. Muitos ainda vão continuar dando respostas insatisfatórias a esta pergunta e seguindo-o de modo equivocado, mas isso não pode acontecer conosco, que estamos supostamente mais comprometidos com a Igreja.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Pedro, São Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, minha bênção, um ótimo domingo.